aliás? Nós estamos ao vivo. Tiozinha. E agora, o som tá melhor? Deus é bom, Deus é bom. Glória a Deus, olha aí. Melhorou o som? Melhorou, não melhorou? Amém. Vamos lá, né? Vamos orar. Seu Joaquim, boa noite. Dona Virgínia, tudo de novo. Glória a Deus. Amém, meu querido. Vamos orar. Essa noite nós vamos continuar o assunto da semana passada. Semana passada a gente começou a falar sobre os frutos da tribulação. E nós comentamos sobre alguns frutos aqui, né? Maturidade, perseverança, autoridade e busca e intimidade com Deus. E essa noite nós vamos falar de mais 4 frutos para encerrar esse assunto da tribulação, né? E aí a gente vai pedir para que o Espírito Santo traga o ensino da palavra. Amém. Para que a gente possa aprender e ser edificado na palavra de Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, sim, Paizinho, nós te agradecemos por essa noite. Sim, Pai. Obrigado por estarmos todos aqui, as pessoas que estão me ouvindo. Sim, Pai. Em qualquer tempo futuro, qualquer que seja a pessoa Verdade, que está ouvindo. Pai. Que o Senhor fale conosco de maneira sobrenatural. Amém, Senhor. Que o Espírito tem poder de falar com a gente de maneira específica, Amém, Senhor. O teu Espírito tem esse poder, tem essa autoridade. Verdade, porque Pai. o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor Amém, é o nosso Pai. Senhor. Então fala com cada um de nós, Pai, de maneira específica Sim, Pai. e especial. Traz a tua palavra, Senhor, para a glória do teu nome. Sim, abre Pai. os nossos ouvidos, abre os nossos olhos. Amém, E Senhor. que todo impedimento seja removido e que todo Sim, espírito Pai. maligno seja amarrado, manietado. Amém, e toda a sua Paizinho. influência seja cortada agora. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. 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 Então nós vamos ler aqui mais alguns textos. Vamos falar sobre frutos da tribulação, né? Nós falamos na semana passada sobre 4 frutos e hoje os últimos 4. Então, o que a tribulação pode produzir na minha vida, né? Além de sofrimento, além de dor, choro, lágrimas. O sofrimento na vida de um cristão, ele produz glória, né? Amém. Porque 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, as que se não veem são eternas. Amém. Amém? Então, o que nós estamos lendo aqui é um texto tremendo da palavra que dá um norte, né? A nossa leve e momentânea tribulação vai produzir um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Ou seja, quando você passa por uma tribulação, quando eu passo por uma tribulação, quando a gente passa pelo sofrimento, nós podemos piorar o sofrimento ou nós podemos melhorar o sofrimento. O sofrimento está lá, a tribulação está lá, a enfermidade está lá, mas a gente, como que nós encaramos o sofrimento, vai determinar o que o sofrimento vai produzir na nossa vida. E isso é uma chave tremenda, né? Então, leve e momentânea tribulação significa exatamente isso. Você pode transformar essa tribulação em algo leve e você pode transformar essa tribulação em algo momentâneo, ou seja, é um tempo que eu estou sofrendo, mas daqui a pouco vai passar. Isso. Tem um começo, um meio e fim. Quando a gente está no problema, dá uma impressão de que ele nunca vai terminar. Mas não é verdade. Ele vai terminar sim.
ele vai passar sim. E o nosso olhar tem que ser para isso. Exatamente. O que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu tenho que passar com essa situação? Porque se você ficar durante a tribulação transformando aquilo num peso maior do que aquilo é, ou seja, você está interpretando o sofrimento como algo maior do que ele é, ele deixa de ser leve. Então o que a palavra está dizendo? A nossa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Então, primeira coisa, para que essa tribulação seja a produtora, uma fábrica de um peso de glória, é que nós não podemos pegar nosso sofrimento, não podemos pegar nossas enfermidades, não podemos pegar nossos problemas, nossas perdas, e transformar isso em algo pesado, em algo eterno. Não dá para você inverter a ordem do texto bíblico. Ou seja, você mora na tribulação. O deserto é o que a pastora Cláudia falou, o deserto tem um fim. Você entrou no deserto, passou 40 anos, você acabou o deserto. Ou 40 dias, ou 40 minutos, não sei. Mas se você interpretar a tua tribulação como algo muito pesado, né? Você ficar colocando um peso maior nela do que realmente ela é, você vai começar a se vitimizar. O que é vitimizar? É exatamente assim, se colocar numa posição de coitadinho, numa posição de que, como só se você estivesse sofrendo. Mas na realidade, né, muitas pessoas passam pelas mesmas circunstâncias, né? E isso é bacana a gente entender que é passageiro, independente do que vá acontecer ou que esteja acontecendo, vai ter um fim, que outras pessoas passaram por isso e que eu posso sair da situação de uma forma a ter olhar para o peso de glória, ou seja, eu posso, né, brilhar nessa tribulação. Eu posso sair vitoriosa nessa tribulação, porque já era uma maturidade. Exatamente. E a recompensa vai sempre vir na glória. Amém. Virá uma recompensa. Você sabe que a tribulação não é a mesma coisa para todo mundo. Mas o que é a mesma coisa para todo mundo é o limite da tribulação. Aí é a mesma coisa. Deus não permite que nós tenhamos uma dor maior do que a gente possa suportar. Tanto é que eu vi um professor falando uma coisa que eu não esqueci. Ele fala que uma dor leve produz inflamação. E uma dor muito forte produz analgesia, produz um bloqueio. Deus colocou um mecanismo no nosso cérebro para bloquear uma dor muito forte, muito grande. Isso acontece com todo mundo a mesma coisa. Ou seja, quando a dor é maior do que eu posso suportar, o meu próprio cérebro, o meu próprio corpo, Deus projetou ele para liberar uma substância para gerar analgesia, analgésico natural. Tremendo, tremendo. Então imagina Deus colocar analgesia dentro do nosso cérebro, para que a gente não tenha uma dor maior do que a gente possa suportar. Então, puxa, essa dor está muito forte. Não está muito forte. Está forte, mas não está muito forte. Por quê? Porque você tem um mecanismo dentro de você. E você é mais forte do que você imagina que você seja. Por isso que a leve e momentânea tribulação... Quem escreveu isso daqui, meu querido, foi um homem que foi açoitado 3 vezes. Um homem que perdeu tudo que tinha, que passou fome, que foi para um naufrágio, foi preso injustamente, enfim, foi apedrejado, tido como morto. Então ele entendia um pouco de sofrimento. O apóstolo Paulo, ele compreendia um pouco o que era dor. E aí ele vem e escreve isso para a igreja de Corinto, fala assim, a nossa leve e momentânea tribulação.
Mas Paulo, você está cheio de marcas, você tem cicatrizes no seu corpo. Tinha um espinho na carne, né? Tinha um espinho na carne. Então, imagina esse homem, ele está falando essa leve e momentânea tribulação. Então, a tribulação, se você for comparar, e toda comparação é ruim, não dá para comparar nossa tribulação com a tribulação do apóstolo Paulo. Porque cada ser humano nasceu numa fase da história humana onde ele vai ter todas as características para enfrentar aquela fase. Com tecnologia, sem tecnologia, com perseguição, sem perseguição, enfim. E nós nascemos nessa fase agora. Agora tem uma pandemia, agora está tendo um monte de perdas, pessoas, está tendo medo, pânico, ninguém sabe nada. Então, esse tipo de situação é uma situação que gera sofrimento. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é a nossa leve e momentânea tribulação. Então Deus não vai permitir que você sinta o efeito da tribulação externa mais do que você pode suportar, porque o seu cérebro vai produzir analgesia. O que é analgesia? Analgésico. Paracetamol, né? Existe um remédio dentro do seu cérebro que vai bloquear essa dor quando ela chegar num patamar. Pode falar. E é importante, assim, de pensar nessas tribulações dentro da família, que muita gente toma decisões muito precipitadas. E lembrar que é leve e momentânea, que vai passar. Não decidir, né? Tem muitos casais que acabam se separando, sai de casa, arruma mala, briga, porque como se não tivesse mais chance, como se não tivesse mais conserto, mais oportunidade de restauração. Isso não é verdade. É um tempo passageiro. Independente da situação, esse tempo ruim vai passar. A palavra de Deus fala que basta, né, cada dia o seu mal. Então vai passar, não tome atitude precipitada. As nossas atitudes, elas precisam ser tomadas por meio racional. A gente não toma atitude emocionalmente falando. Independente de qual seja essa atitude, sempre a razão precisa decidir. Então não deixa essa tribulação, esse problema que você esteja enfrentando, destruir a sua vida, destruir a sua família. É passageiro isso que está acontecendo. Muitas pessoas hoje estão com um problema por causa do fato de ter que ficar em casa. Então agora eu estou em casa, eu tenho que olhar para minha mulher o dia inteiro, olhar para os meus filhos o dia inteiro. E isso virou um problema. A mulher não consegue conviver com o próprio marido porque agora eles trabalham juntos na mesa de onde eles comem, coloca o computador ali, faz a live ali, faz a reunião ali. E aí aquele convívio familiar começou a gerar sofrimento. Mas por que está acontecendo esse sofrimento? Está acontecendo esse sofrimento não é por causa do convívio, mas é porque ele não aconteceu antes. Não aconteceu no começo do casamento. Ou seja, vocês se encontram à noite para dormir e de manhã todo mundo vai trabalhar e vocês ficam separados. E a Bíblia diz que como homem, como o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Então, a gente precisa passar por algumas tribulações, a gente precisa passar por algumas faíscas no nosso relacionamento para que o nosso relacionamento seja lapidado. Agora, não dá para desistir do relacionamento porque está saindo faísca, porque está tendo divergência. Não dá para fazer isso. Entende? Se a gente fizer isso, nós vamos sair do propósito de Deus. E o propósito de Deus é que o casamento, ele permaneça, né? O casamento tem que permanecer firme até que a morte o separe. E do casamento você consegue ter os filhos. Se o casamento não dá certo, os filhos sofrem. Os filhos ficam sem o pai, ficam sem a mãe, ficam isolados, ficam à mercê do mundo, à mercê das outras pessoas. Então, perde-se toda uma estrutura, uma proteção, uma segurança. É importante que
essas tribulações, elas sejam encaradas de maneira diferente. Isso serve para que a gente possa lapidar o nosso convívio, o nosso relacionamento. Então, puxa, está sendo penoso por quê? Ah, porque eu tenho que fazer a comida, e ao mesmo tempo tenho que trabalhar, e o meu filho não dá sossego. Então, é porque você está tendo convívio familiar. E aí decisões têm que ser tomadas. Mas o mais importante, antes de tomar a decisão, é que você tem que perceber que a tua família está melhorando. De repente você pode até perder alguma coisa na parte profissional, mas na parte familiar, pergunta para o teu filho como é que você está se saindo. Ele vai falar, ó, você está saindo muito bem, pai, porque eu estou vendo você o dia inteiro aqui. Pergunta para as crianças se elas estão sofrendo agora. Elas têm o pai e a mãe todo o dia inteiro com elas. Pergunta para elas se elas não estão gostando. Então a gente tem que ser como criança. Amém? A leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. O que é o peso de glória? Né? Aqui você tem duas realidades. A primeira é a realidade humana, no nosso tempo. Quando uma pessoa passa por uma tribulação e ela sai da tribulação do outro lado, né, a tendência é que essa pessoa tenha extraído ali para ela um testemunho muito forte. E esse testemunho pode ajudar muita gente. Então, esse tipo de testemunho começa a brilhar. Aí você vê nas igrejas, as pessoas vão contar o testemunho da pessoa que levou um tiro, né, e ressuscitou, a outra pessoa que teve um câncer, foi curada, uma pessoa que, né, teve o casamento destruído. Então passou por uma tribulação e ali quando ela vai testemunhar, as pessoas conseguem receber a glória de Deus. Elas conseguem enxergar o brilho. O brilho, elas brilham por quê? Porque elas passaram por uma leve e momentânea tribulação. A segunda dimensão é a dimensão da eternidade. Como que você vai ser visto lá na eternidade? Para onde você vai na eternidade? Ou seja, eu passo pela tribulação. Se eu passo pela tribulação murmurando, se eu transformo a tribulação em algo pesado, e se eu acabo murmurando contra Deus, culpando as pessoas, culpando a igreja, culpa a minha família, se eu faço essas coisas, eu não estou produzindo nada de bom com a tribulação. Então, uma vez eu vi uma frase que dizia assim, você precisa administrar o problema. Ah, eu tenho que resolver o problema. Você tem que administrar a crise. O que é administrar a crise? É montar em cima dela e deixar ela vai correr para aquele lado. Então nós vamos administrar a crise, ela vai acontecer. E isso é agir com uma mentalidade espiritual, até que a crise passe. Amém? Então, é muito importante isso. Por quê? Porque pessoas que sabem lidar com tribulações são muito raras hoje em dia. É o que a pastora Cláudia falou. A pessoa se casa, os primeiros problemas já querem separar. As primeiras situações que aparecem, que são naturais, né, tirando a parte espiritual, são naturais de dois seres humanos, já querem abandonar tudo. Aí não vai produzir nada com aquela tribulação. Amém? Segunda coisa que a tribulação produz é a revelação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, o que Paulo está falando para a igreja em Tessalônica? Ele está falando, olha, vocês se tornaram nossos imitadores e imitadores do Senhor. Amém. Por quê? Porque vocês receberam a palavra. E aqui você tem a primeira chave, que é uma chave tremenda. Quando você passa por uma tribulação, você vai buscar a palavra? O que você vai buscar? O que você quer saber? Você quer saber por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Né? Ou será que você fica discutindo, reclamando, murmurando? Então, o que essas
pessoas da igreja em Tessalônica, elas fizeram de diferente para se tornarem modelos para as outras igrejas. Essas pessoas, elas estavam passando por tribulações. E no meio daquelas tribulações, eles receberam a palavra. Agora, você está passando por uma tribulação, você quer ir para a igreja? Você está passando por uma tribulação, você quer ler a palavra? Você está passando tribulação, você quer receber um conselho de um homem, uma mulher de Deus? Você quer receber alguma coisa da parte de Deus? Então, é importante isso. A tribulação, ela vai produzir um significado muito maior na palavra de Deus. Amém. Que você não teria se você não tivesse a tribulação. Quando você está na tribulação, as maiores revelações, elas vêm sobre a tua vida. Você começa a ver a palavra viva de Deus durante o tempo da tribulação, durante o tempo da dor. Por isso que Salomão falou, é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa, onde há alegria, porque na casa do luto você aplica o seu coração aos seus caminhos. E você começa a descobrir a revelação da palavra de Deus sobre aquilo que você tem feito. Não é verdade? Você já viu gente que já teve experiências de quase morte? Teve um câncer, quase morreu. Teve lá uma Covid, quase morreu. Teve lá o H1N1, quase morreu. Teve lá doenças, quase morreu. Acidente, quase morreu. A pessoa, quando ela volta desse tipo de situação, experiência, ela volta com uma revelação da palavra de Deus. Quando ela conta aquilo, quando ela está pensando no que aconteceu, ela olha para trás, ela começa a perceber que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele consegue olhar para trás e dizer, o Senhor estava comigo ali. Então a revelação, ela é tão forte, tão poderosa, ela produz tantas coisas, mas ela vem em meio às tribulações. E pode produzir na nossa vida um caráter que pode ser imitado. E assim, esse aprendizado, né? Eu tenho uma experiência pessoal forte nesse sentido. Deus me mostrou 2 vezes, né, situações de enfermidade com o Renato. E ele me mostrou, né, e o Renato passou, né, por cirurgia, passou por situações e foi curado. Quando minha mãe faleceu, minha mãe teve o AVC, tudo, eu, né, perguntei, Senhor, por que o Senhor não me avisou, né? Por que não falou comigo que ia recolher minha mãe? E veio fortemente no meu coração que com certeza eu ia orar e ia impedir. E essa questão do tempo ficou muito forte para mim. Tá escrito na palavra, né, que há tempo para todas as coisas, que a gente não pode acrescentar, né, um côvado na nossa vida. Só que isso não era um rema na minha vida. Era uma letra. Eu sabia que estava escrito isso. E essa questão de entender o tempo de Deus, para mim, assim, gerou um significado diferente. Foi um rema na minha vida. De entender qual que é o plano, qual que é o propósito, qual que é o tempo. E não questionar esse tempo. Quem sou eu para questionar esse tempo? Se Deus é o Senhor do tempo. Então, essa questão da revelação, né, eu tô dando um exemplo da situação, mas existem outras 1000 revelações, mas que para mim ficou forte. E aí, para mim, eu não perguntei o porquê, nada, eu entendi que isso havia chegado, né, que era o tempo. E foi interessante que eu conversando com o Renato, ele, né, vivenciou os últimos momentos da minha mãe, e eles estavam conversando, né? Ela estava conversando sobre um móvel que ela queria, um criado mudo, e o Renato falou que ouviu uma voz. O tempo acabou. Só que ele me contou isso há pouco tempo, porque foi uma confirmação realmente, né? É chegado o tempo. E esse entendimento, né, de que toda tribulação, ela tem uma finalidade. Toda tribulação tem um motivo. E quando a gente entende o motivo dessa tribulação,
fica muito mais fácil para a gente enfrentar e superar essa tribulação. É verdade. E não ficar na situação, né, da dor apenas, ou na condição de vítima. É importante isso, entender essa situação. E para mim, o tempo agora, né, é muito diferente a visão que eu tinha do tempo, do que eu tinha no passado, do que eu tenho agora. É uma outra revelação. Para mim, Deus é o Senhor, é o tempo. É Ele que determina os tempos. Para mim, Kairos é algo que eu vivo aqui nessa terra que é Cronos, né? Uma terra que é cronológica. Deus é. Amém, meu querido. Então, procura meditar na palavra durante o tempo da tribulação. Medita na palavra. Deus vai falar com você de uma maneira que você não está acostumado. De uma maneira tão forte, tão pessoal, tão íntima, que você vai absorver aquela verdade para o resto da sua vida. Isso muda a vida de uma pessoa. É aquilo que Deus fala no meio da tribulação. É o que o texto bíblico, que a palavra de Deus fala no meio da tribulação. Se torna uma revelação. E aí você consegue viver a sua vida de maneira diferente. Então aquela tribulação foi determinante na tua vida para que você pudesse descansar no tempo de Deus. Amém? Então a tribulação produz revelação. Amém. Né? Outra coisa que a tribulação produz é o conforto. Conforto. Né? 2 Coríntios 1, 4 e 5 diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém. Então, esse é um texto tremendo, porque ele está falando assim: enquanto você tem a tribulação, e você sendo filho de Deus, tem o Espírito Santo, enquanto você tem a tribulação, a primeira coisa que você terá vai ser o conforto de Deus, vai ser o fortalecimento do Espírito Santo. O Consolador, o Paracletos, amém, ele está dentro dos filhos de Deus. Amém. Aqueles que receberam Jesus como Senhor das suas vidas, têm o Espírito Santo sobre eles. E o Espírito Santo, como ele habita dentro da pessoa, o Espírito Santo consegue ajudar essa pessoa a passar por qualquer luto, a passar por qualquer perda, a passar por qualquer trauma, qualquer decepção, qualquer traição, qualquer situação de acidente, qualquer situação que gere um tipo de angústia, de sofrimento. O Espírito Santo é especializado em trazer conforto, trazer consolação. Amém. E olha que interessante, a consolação, ela é tida aqui como uma substância, quase como uma substância palpável. Ou seja, o Espírito Santo, ele veio e me confortou no meu tempo de luto, me confortou no meu tempo de tribulação, ele me deu algum tipo de conforto. Esse conforto, ele está em mim agora. Para quê? Para que eu possa confortar outras pessoas que passam pela mesma coisa que eu? Não. Olha, está escrito aqui, ó, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Eu passei por um luto, mas eu posso confortar pessoas que passam por qualquer angústia. Por quê? Porque o conforto não é meu, o conforto é de Deus. Então eu vou pegar o mesmo conforto que Deus me deu e eu vou entregar esse conforto para outra pessoa. Eu vou orar com essa pessoa, eu vou ali ficar do lado dela, eu vou ministrar a vida dela. Então isso é muito poderoso. É o efeito da multiplicação multiplicação desse consolo. Então, quando você tem a consolação, você tem também um encargo de Deus. Qualquer pessoa que estiver passando por angústia ao teu redor, meu querido, você tem conforto para ela. Você é a pessoa que vai ajudá-la a passar por aquela angústia. Porque você foi confortado pelo Espírito Santo. Uma pessoa que é confortada pelo Espírito Santo, ela tem algo poderoso dentro dela.
Ela tem verdades de Deus dentro dela. Não é ela, mas é o que Deus entregou para ela, o que o Espírito entregou para ela naquele momento. Isso que o Espírito entregou pode ser multiplicado, como disse a pastora Cláudia, vai ser multiplicado com outras pessoas. A Marcelinha falou, né, que ela é um exemplo vivo disso, e é verdade, né? Por tantas coisas que ela passa, tem vivido, quantas pessoas ela alcança, quantas pessoas são contagiadas, quantas pessoas são confortadas, né, por meio do testemunho dela e por meio da presença dela. E essa questão do conforto, da gente entender, né, que nós temos capacidade sim, porque nós ganhamos como autoridade, como um presente, com uma experiência com o Espírito Santo, essa questão do conforto, do consolo. Amém. E nós podemos ajudar a confortar e a consolar outras pessoas. Então, é lógico que quando você passa por uma tribulação, você vai perceber, meu querido, uma coisa interessante, né? Você passa por alguma situação, depois que você passou por aquela situação, e você vai passar e vai sair do outro lado vitorioso, porque nós somos mais do que vencedores. Amém, eu creio. Você vai perceber que pessoas vão se aproximar de você. Pessoas que estão passando por angústia vão começar a procurar você. Porque o que está atraindo elas? É você? Não. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o espírito de consolação que você tem. Então Deus fala assim, olha, tem uma pessoa angustiada, eu preciso de um filho meu que já foi confortado para confortar ela. Para ela sentir o quanto eu a amo, o quanto eu cuido dela, o quanto eu me importo com os problemas que ela está vivendo. Então, isso você tem. Então, essas pessoas vão se aproximando de você, vão se abrindo com você, vão pedindo conselhos para você, vão pedindo para você, né? Ligam para você, pedem para conversar com você. Você não entende por que essas pessoas te procuram. Casais te procuram, porque vocês passaram por situações no casamento e os casais vêm e ficam te ligando, né? Acontece uma aproximação que é de Deus. Por quê? Porque você tem um consolo, você tem um conforto do Espírito para entregar para essa pessoa. E assim, tem a questão da revelação que nós falamos anteriormente, e Deus vai te mostrar as pessoas que precisam, né, da sua doação, que você possa doar. Virão pessoas na sua mente, pessoas que você pode perguntar como estão. Às vezes uma simples mensagem, né, pode gerar uma transformação na vida daquela pessoa. Ela vai se sentir amada, vai se sentir acolhida. Ela vai se sentir preciosa e Deus vai te usar. Amém. De uma forma sobrenatural. Amém, meu querido. Então, o conforto de Deus é uma substância tremenda. E olha, nessa época que nós estamos vivendo aqui, o que as pessoas mais precisam é de conforto. O que as pessoas mais estão precisando é de conforto. Elas não precisam mais de murmuração, porque elas já estão murmurando, já estão reclamando, já estão falando mal de governo, já estão falando mal de todo mundo. Isso está por aí. Agora, confortar alguém é muito difícil. Acusar está cheio, né? Trazer mais problema está cheio. Agora, consolação, conforto, empatia, compreender o que a pessoa está passando, às vezes ela só precisa de uma compreensão. Às vezes ela precisa de uma escuta. Uma escuta. Só falar e você escutar. Mais nada. Porque quando você estava passando a tribulação e você orou, Deus te ouviu. E essa escuta que você recebeu de Deus está em você agora. Você pode escutar alguém, você vai ser o ouvido de Deus na vida de alguém. E a pessoa vai sair dali totalmente confortada. E ela vai falar, você não tem noção do que você fez, de como você me ajudou. Porque você não me acusou, você não me condenou, você não me acusou de estar passando por isso por causa dos meus pecados. Você não me falou, né, que eu errei. Você não falou isso para mim. Você só me ouviu. Você me compreendeu. Eu me senti compreendido. Isso tem um poder violento, não é? Amém, Simone. Que bênção, viu? E assim, é fundamental a gente entender que a gente dá aquilo que a gente tem.
E quando nós recebemos, né, conforto, consolo, nós podemos ajudar outras pessoas. É incrível, né? A pastora Rosana compartilhou várias situações que ela vivenciou com o Raul e o quanto ela foi usada, né? Ela, o pastor Maurício, toda a família, para confortar, para consolar outras famílias que estavam ali, né? Na mesma situação, médicos. Então, é bem importante a gente entender assim: eu estou passando por um problema, mas eu tenho algo para dar. Eu tenho algo para oferecer ainda. Não acabou, né? Eu tenho condições em ajudar. É isso aí. De repente você acha que está improdutivo, você está mais produtivo que nunca. Amém? Amém. E o último fruto é o discernimento. O que a tribulação produz? A tribulação produz discernimento. Amém. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quer dizer, o que o escritor aos Hebreus está afirmando é que o alimento sólido, o que é alimento sólido, pastor? Alimento sólido é arroz e feijão? Ele está falando de alimento espiritual. Ele está falando de palavra, de conhecimento, ele está falando de experiências com Deus. Isso é alimento sólido. O alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? Quem são os maduros? As pessoas que são os adultos são aqueles que já viveram experiências. Eles viveram a sua vida. Quando eu era criança, sempre me falaram assim: respeite os mais velhos. Se a pessoa tinha um dia mais de vida do que eu já respeitava, eu já me calava. Por quê? Porque eu fui ensinado de que o mais velho, ele já viveu mais tempo que eu, portanto, essa experiência que ele tem foi traduzida em conhecimento e eu tenho que respeitar o conhecimento, o sofrimento. Ele sofreu mais que eu. Então, eu tenho que respeitar quem era adulto, quem é adulto. Então, essa situação de uma pessoa adulta, uma pessoa que já tem prática, que já tem vivência, né, é sobrenatural. Cada tribulação que nós passamos é um exercício que nós estamos nos exercitando na fé. Um exercício, ou seja, pela prática tem as faculdades exercitadas. Às vezes a gente acha que o discernimento do bem e do mal vem através de uma imposição de mãos, mas não vem. O que vem através da imposição de mãos? Pode vir o discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos pode vir na imposição de mãos. Que é um dom de Deus. É um dom de Deus, é um dom do Espírito. Eu posso receber o dom do Espírito, se eu buscar o dom, ele vai vir na minha vida. Mas esse não é o discernimento que o escritor aos Hebreus está falando. Esse discernimento aqui, ele só vem pela prática. As faculdades, ou seja, o meu cérebro, a minha alma tem que estar exercitada. Exercitada para discernir o bem e o mal. Então eu já sei o que dá certo e eu já sei o que não dá certo. Eu já sei qual é o valor certo, qual é o valor errado. Eu já acreditei em coisas erradas e eu já acreditei em coisas certas. E eu já também quebrei a cara por ter acreditado nessas coisas erradas. Então, essa é uma prática que eu tenho. Isso é muito rico. Olha só, isso é tão forte, irmão. Foi escrito há 2000 anos atrás, mas é muito forte. Porque tem uma teoria aí no meio dos cientistas, que é a teoria da avó. Verdade. Que se não fossem os avós, talvez a raça humana não tivesse sobrevivido tanto tempo. Porque os avós eram enciclopédias ambulantes que passavam, transmitiam as suas dicas, as suas experiências, daquilo que eles mesmos haviam vivido. E a cultura era marcada pelos avós e não pelo pai e pela mãe. Os avós tinham mais experiência, então eles eram praticamente aqueles que
ditavam o comportamento de todas as pessoas daquela tribo, daquela vila, daquela cidade, os anciãos. Por que ancião? Porque o ancião, ele tem prática, ele exercitou mais, ele passou por várias situações. Então você pode ver por aí, você vai ver aí na internet, quantas pessoas passaram pela Segunda Guerra Mundial, passaram pela gripe espanhola, passaram por outras pragas e agora tem o Covid. Essas pessoas estão tranquilas, elas sabem lidar com essa situação. Por quê? Porque elas têm prática. Então, essa prática, ela é muito importante para que haja maturidade. Porque numa família precisa ter alguém com prática. Não pode ter uma família só de gente juvenil, tudo adolescente, o pai adolescente, a mãe adolescente, né? Os filhos já são adolescentes, né? O bebê é capaz de ter mais maturidade que todo mundo. Por quê? Porque o bebê quer segurança e o pai não dá segurança, o pai está com medo do que vai comer, então ele passa essa insegurança para a mãe fica chorando, aí fica aquela situação porque não tem prática. Alguém tem que gerar segurança, alguém tem que gerar tranquilidade, alguém tem que gerar paz, alguém tem que estar firme na fé. Por isso o alimento espiritual, o alimento sólido, é para os adultos, aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Então tem que ter alguém na família com essas faculdades exercitadas. Né? Pergunta para sua avó, para o seu avô, que ninguém está nem aí, porque eles não conhecem Facebook, eles não conhecem essas coisas, eles não conhecem tecnologia. Rapaz, se você for para a vida aí fora, eles vão dar um baile em você. Eles conseguem emprego mais rápido que você. Eles geram mais segurança que você. Porque você está no mundo virtual. Eles viveram na prática real as dores dessa vida. Né? Você pensa que as dores virtuais é ruim? Você não sabe nada, inocente. Não é verdade? Então, para você ser transformado numa pessoa madura, você vai precisar passar pelo exercício. Não dá para você fugir do exercício. É a mesma coisa do cara querer ser fortão e não querer fazer exercício. O cara querer ter resistência e não querer correr. Não, vou fazer um curso de resistência. Vou ler a respeito. Vou ler um livro sobre resistência. Aí o cara lê o livro e ele vai correr a maratona depois que ele lê o livro. Não, você vai ter que começar a exercitar. Exercitar, exercitar, exercitar. E é importante assim, né, a família conversar sobre isso. Porque o discernimento, essa questão de discernir, né, o certo do errado, o bem do mal, ter discernimento, ter clareza, é muito importante no diálogo. Porque tem coisas que eu vejo que o Renato não vê. E tem coisas que ele vê que eu não vejo. E essa conversa, esse diálogo, para essa troca é fundamental. Nós temos que, né, um ajudar o outro. Porque às vezes quando nós estamos envolvidos na situação, é como se, né, a gente ficasse com uma cegueira. E quem não está tão diretamente na situação consegue ter um discernimento muito melhor do que a gente. Então o diálogo na família é fundamental para a prática do discernimento. Principalmente em tempo de tribulação. Porque são pontos de vista diferentes, estão vendo situações diferentes, buscando soluções diferentes. E isso é fundamental, essa troca entre a família. Agora olha só, nós estamos falando de uma pessoa adulta, Agora imagine uma família adulta. Uma família que tem maturidade espiritual. A família é uma família segura da sua posição, segura dos seus papéis. Já sabe lidar com todos os problemas. Por quê? Porque ela foi exercitada nas tribulações. Então, não encare a tribulação como algo totalmente ruim. Não faça isso. Eu fiz uma cirurgia no ombro direito, porque romperam 2 tendões aqui. Né? Rompeu do osso, saiu do osso assim, 2 tendões. E aí teve que fazer uns furos, colocar uns pinos, colocar uns negócios,
amarrar, fazer uns calombos, serrou, fez um monte de coisa. Eu saí daquela cirurgia, a cirurgia demorou o quê? 2 horas, 3 horas? 2, 3 horas de cirurgia. Eu saí de lá e falei, bom, rapidinho eu tô bem. Não é verdade? Não, senhor. Você fez uma cirurgia de 2 horas. Isso foi em julho. De julho até agora, eu estou fazendo fisioterapia. E o interessante, né? É que a fisioterapia gera dores. As dores são constantes, mas a fisioterapia, você tem que torcer o braço, você tem que começar a exercitar o braço. Se você não exercitar o braço, a dor nunca vai passar e você vai perder o movimento do braço. Então, como que eu encaro essas dores? Eu encaro essas dores como algo necessário para que eu possa me recuperar, para que eu possa ficar bem. Porque senão esse braço direito ainda, não vai fazer todos os movimentos, não vai ter força para pegar algumas coisas. Então eu vou precisar desse braço. Eu tenho outro, mas esse aqui é o direito, esse é o treinado, não sou canhoto. Então eu preciso passar pelas dores. Quando você encara a tribulação como processo, você já olha para ela de maneira diferente. E eu estou falando da tribulação, não aquela que o diabo traz, não aquela que eu mesmo provoquei. Fui lá, roubei alguém, fui preso. Ah, tribulação. Não, senhor, você está na cadeia porque você mesmo errou. Isso é consequência da sua atitude. Disso aí você não vai escapar. Não é essa tribulação que eu estou falando. Eu estou falando de um tipo de tribulação que você não controla. Que o controle dessa tribulação está na mão de Deus. Deus está permitindo isso para te moldar. Então, você pode atingir esses objetivos com Deus. Se você tiver, né, consciência, você pode atingir maturidade, perseverança, discernimento, revelação e conforto, busca intimidade com Deus, autoridade e glória. Então imagina, quando Deus permite uma tribulação na minha vida, tudo isso aqui vai se tornar realidade. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Deus não quer filhos imaturos. Ou será que você quer o teu filho barbado usando fralda? Você quer ver o filho barbado com chupeta na boca, chorando porque não tem leite? Deus não é assim. Deus vai amadurecer os seus filhos. Nasceu de novo? Nasceu. Agora é a vez de Deus amadurecer. Então, não é que Deus só vai trazer tribulação. Não, mas a tribulação que Ele permitir, Ele vai usar para produzir coisas boas. Tem um texto que diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então as tribulações vão cooperar para o nosso bem. Vão transformar você e eu em pessoas melhores. Amém, eu creio. Né? E uma coisa interessante, estou lembrando agora, é que a maioria prega e ensina sobre vitória. Mas ninguém ensina como passar por uma tribulação. E nós estamos aqui vendo que nós precisamos compreender o que a tribulação traz de bom para a gente. E não só de ruim. Amém. Amém? O que uma tribulação traz de bom para nós? O que uma dor produz de benefício? Né? Uma vez eu li um livro de um pastor, o pastor tinha pego câncer no sangue. Leucemia. Pastor já era um pastor há muito tempo já. E ele pegou leucemia. E foi algo muito agressivo, teve que fazer quimioterapia, foi terrível. E aí ele falou, vou escrever um livro. E ele escreveu um livro que o título do livro é 10 coisas boas sobre 10 coisas ruins. Então ele agradeceu a Deus por ter pego leucemia. E ele falou assim, 10 coisas ruins
produziram 10 coisas boas. Amém? Então, grava bem uma coisa, meu querido. O Gólgota é um lugar de vitória. Amém. E não de derrota. Eu creio. A morte de Jesus produziu vitória, não produziu derrota. Verdade. O sofrimento dele produziu a nossa vitória. Amém? E se nós estamos unidos com ele na sua glória, estamos unidos com ele no seu sofrimento. Então, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Amém? Então vamos orar. Né? Quer falar alguma coisa, pastor? Amém. Amém? Eu espero que você, né, pegue essa palavra, os frutos da tribulação, e que você seja uma pessoa que encara a tribulação de maneira diferente. Eu sei que é ruim. Todos nós sofremos, cada um em uma medida. Mas o que tem de comum entre nós todos é que a palavra de Deus funciona para nós todos. Amém. E ela é verdade. E ela é verdade. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Jesus falou isso para uma mulher que estava chorando a morte do seu irmão. Se você crê, a mulher estava atribulada. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Amém. No meio da tua tribulação, se você crê, você vai ver a glória de Deus. A ressurreição vai chegar. Amém? Então, fica firme com Jesus, leia a palavra, ore a Deus e deixe o Espírito Santo fazer o que ele tem que fazer na sua vida. Amém. Vamos orar. Amém. Amém? Pai, nós queremos te agradecer. Sim, Paizinho. Porque o Senhor é bom. Amém, Pai. E a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, nós queremos entregar nossas almas, que às vezes, Senhor, murmura. Verdade, nossa alma murmura, Pai. Nossa alma, Senhor, traz acusações quando nós passamos por sofrimentos. Sim, Pai, Perdoa, verdade. Senhor, esses pecados da murmuração, das acusações. Perdoa, Senhor, toda vez que Sim, nós levantamos a voz ou pensamos contra o Senhor, contra alguém, contra a igreja, contra os teus servos, Pai, contra alguém da família. Sim, Pai. Senhor, tira todas essas palavras, esses pecados da nossa vida, Pai, de e nos ajuda a melhorar, nos ajuda, Pai, a encarar a vida de maneira diferente. Nos ajuda, Pai, a deixar o Senhor Sim, participar do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, abençoa as nossas famílias, abençoa as nossas casas, Pai. Tenha misericórdia de nós Paizinho. E nos dá forças para passar o que nós temos que passar nessa vida, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Tudo Senhor. que nós vivermos, Senhor, que nós sejamos produtores da eterna glória de Deus. Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Deus abençoe grandemente cada um de vocês, Amém. viu? Semana que vem a gente está de volta aí. Um beijo. Deus abençoe. Em cada coração.